Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje no segundo vídeo sobre o espírito de obediência, que é um dos componentes fortes dos nossos valores. A obediência. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a palavra de Deus que fundamenta este valor carismático para a nossa comunidade. Uma palavra que deve impregnar o nosso sentimento, mas, sobretudo, a nossa mente. Porque quando somos impregnados pela convicção das coisas de Deus, há uma transformação interior que nos faz viver e reproduzir na nossa vida aquilo mesmo que aconteceu com Jesus. Qual é o fundamento, a palavra de Deus, que dá suporte para a nossa vivência na obediência incondicional e amorosa à igreja? É o nosso carisma. Está em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O que diz esse versículo? Jesus humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. É desta palavra que se refere a Jesus Cristo, portanto, é de Jesus Cristo que vem como nosso modelo, como nosso Deus, como nosso Salvador, como a nossa paixão, a paixão da nossa vida, Jesus Cristo. Deveria ser, né, gente? Porque nunca amamos o suficiente, nunca somos suficientemente apaixonados por Ele, mas é um sonho que nós temos, é um ideal que nós temos, é uma meta que nós queremos atingir pela graça de Deus. De onde vem a força do nosso carisma, deste valor? Vem de Jesus Cristo, exatamente. Mas um Jesus Cristo que, para salvar a humanidade, adotou um estilo de vida com relação ao Pai, com relação aos irmãos, porque Ele era o Salvador. Ele foi a mão estendida de Deus Pai para a humanidade, para aqueles que estavam naufragando, estavam se perdendo no abismo. Foi a mão que o Pai estendeu para nós. Quem segurar nessa mão, se salva. Quem aceitar esta mão que Deus mandou, se salva. Então vamos ver esse aspecto que Jesus adotou para si mesmo. Ele se humilhou-se a si mesmo. Isso quer dizer o quê? Que ninguém humilhou Jesus. A prepotência do Império Romano, a soberba da classe clerical dos judeus, né? A cúpula do farisaísmo, até do povo, não tiveram tanta força assim para humilhar Jesus. Os opositores de Jesus. Sabem por quê? Não teve a força de humilhar Jesus? Porque ele, por primeiro, se humilhou a si mesmo e de uma forma tão radical que qualquer atitude que fosse tomada sobre ele, com relação a ele,
Não é que ele não sofresse. Sofreu, porque ele era humano. Mas o que ele já tinha feito, o que ele tinha feito? Ele não levou em consideração a sua condição de ser Deus e assumiu um corpo em tudo semelhante ao nosso, menos no pecado. Um corpo sujeito a tudo que o nosso corpo é. Humilhando-se, fazendo-se semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Ele já tinha tomado essa atitude de humilhar-se. E eu não sei se eu vou ter razão de falar o que eu falo, mas é uma convicção que eu tenho e é uma experiência de vida que eu vivi. Quando você sabe o que você deve fazer, quando você sabe qual é a sua rotina de trabalho, quando você sabe quais são seus limites, você nunca será uma pessoa mandada. Porque você tem introjetado em você o seu dever. O dever ser aquilo que você tem que ser. Então, o outro, quando exige de mim uma postura, ou cobra de mim, porque isso é também dever da autoridade, não é só dar material, dar elementos para que a pessoa se desenvolva bem naquela missão que lhe foi confiada, mas é também puxar um pouco a corda quando as coisas começam a sair do rumo. Então, se você tem introjetado este valor em si, nada vai ser pesado. Teremos dificuldades? Claro que teremos. Jesus também teve as dificuldades dele. Mas são dificuldades que não nos arrasam, não são dificuldades que nos humilham. Embora Jesus tenha sido submetido a toda sorte de humilhação, ele, interiormente, não se sentiu humilhado. Por quê? Porque ele era o filho submisso do Pai. E ele tinha absolutamente certeza de que ele era o filho muito amado do Pai. Por quê? Porque ele fazia a vontade do Pai. E sobre a vontade de Jesus estava a vontade soberana de Deus. Então, aquele que obedece, isto é, aquele que se submete à causa com a qual está comprometido, não se vê inferior nunca a nada e a ninguém. Porque sabe que por trás de qualquer situação a que for submetido a sua honra, o seu prazer, sabe que a vontade de Deus está por trás. Eu gostaria de fazer desse jeito, eu gostaria de fazer aquilo, mas eu fui designado para outra coisa. Puxa, eu sei que a comunidade precisa de mim neste setor, neste momento. Não vou me sentir arrasada porque eu não estou realizando aquilo para o que a minha natureza foi feita. Toda vez que isso é possível, graças a Deus. Mas e quando não for? E quando nós formos testados na nossa renúncia a nós mesmos? Eu falei isso no vídeo passado. Eu não. Jesus falou: quem não se renuncia e carrega, toma a sua cruz todos os dias e me segue, não pode ser meu discípulo.
Haverá momentos em que nós vamos ter que renunciar, sim, ao nosso gosto pessoal, à nossa vontade pessoal, ao nosso comodismo, ao nosso modo de ver as coisas, que pode ser até melhor do que o colegiado vê, do que o superior da nossa, ou a superiora da nossa fraternidade, da nossa comunidade, do que a fundadora. Eu posso ter uma visão maior, mais ampla. Mas a turma não chegou até lá ainda. E aí? O que eu vou fazer? Vou me rebelar? Vou me revoltar? Vou dizer não sirvo? Alguém falou isso já, lá no começo da história, né? Vocês sabem quem foi. Não sirvo, não vou servir. E daí os anjos que eram bons se tornaram maus, foram precipitados no inferno, criado para eles. Quiseram ter um projeto, uma visão superior à de Deus. Isso é diabólico. Isso é satânico. Isso é adverso a Deus. Apesar de Jesus, vejam bem como São Paulo descreve Jesus, ser aquele por quem tudo foi feito e nada do que foi feito sem ele, ele não teve dúvida em se fazer o servo humilde de todos para servir a todos. É como se Deus dissesse: puxa, esta humanidade está perdida. O que é que eu vou fazer? Quem eu vou enviar lá para salvar? E o filho toma a atitude. Envia-me. Quando eu dizia para vocês que ninguém tem autoridade sobre ninguém a não ser eu mesma, mas no bom sentido da palavra. Quer dizer, olha só a autoridade de Jesus, né? Antes que o pai falasse, meu filho, vai, ele se ofereceu. Então, quando nós percebemos, eu estou dando aqui o espírito da obediência, gente. Quando nós percebemos que há uma necessidade, o que é que nós temos que fazer antes que alguém diga: por favor, vai você ver aquela coisa lá para gente? Antes, se ofereça. Essa é uma atitude de gratuidade que Jesus adotou do começo ao fim da sua vida. Não se fazer de rogado, não se fazer de pedido, mas se oferece. Se você pode, se oferece. Se você não pode, ajude a procurar quem tem condição de se desincumbir daquilo que é necessário fazer. Uma outra pergunta. A primeira foi: de onde vem esta força do nosso carisma? Vem de Jesus, manso e humilde de coração. De onde vem a força da nossa comunidade? Vem de membros, filhos, que buscam viver na comunhão com Jesus a sua mansidão e a sua verdade. E a sua humildade. Segunda pergunta. Qual foi o caminho que Jesus escolheu para viver em tudo como servo humilde do Pai? Foi a obediência. Ninguém, nem o Pai, obrigou Jesus a ser obediente. Ele se fez obediência
por amor. Vídeo passado. Por amor ao Pai, por amor à humanidade. Então, Jesus se submeteu ao Pai e se submeteu ao humano. Aqui é que está o X da questão deste valor obediência que constitui o coração do nosso carisma. Não é só a submissão ao Pai, mas é uma submissão às autoridades constituídas. Naquilo que diz respeito à sã doutrina da fé e à condução da nossa comunidade. Por que é que Jesus era tão manso, humilde, submisso e tinha uma postura tão nobre, tão digna, diante das autoridades que o condenavam? Por que é que Jesus tinha uma atitude dessa? Porque ele sabia que toda autoridade vem de Deus. Foi o que ele respondeu para Pilatos. Quando foi desafiado por Pilatos, você não sabe que eu tenho poder para te condenar e para te libertar? Responde o que eu estou te perguntando. Você não teria autoridade nenhuma sobre mim se meu Pai não tivesse dado para você essa autoridade. Porque toda autoridade vem de Deus, ou é permitida por Deus. Claro que quando é uma autoridade surrupiada, né? Quando é uma autoridade usurpada por caminhos injustos e pecaminosos, claro que Deus não quer, mas Ele permite que nós vivamos certas situações desse jeito. Vou me submeter? Que problema, né, gente? Como é que nós fazemos? Qual é o critério? A lei de Deus, soberana. Mas aí eu vou morrer. Pois é. Quem não amar a Deus, quem não me amar suficientemente, que dê força e coragem para você suportar morrer pela minha causa, calcule bem o que você vai fazer. Nós temos que ter o dom da fé, confiança, muito apurado e cultivado no nosso coração. Porque nós vamos vivenciar certas situações que nós não entendemos como é que isso faz parte de um plano misterioso de Deus. Aí entra a fé e confiança. Que é só vivendo, gente, que a gente vai saber a que ponto Deus quer nos levar à salvação e à santificação. Por falar nisso, né? Aonde é que a obediência de Jesus ao Pai e aos homens levou Jesus à morte de cruz? Humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Morte humilhante, morte violenta, uma vida que foi arrancada. Melhor, como Jesus falava, né? Falou, ninguém me tira a vida, eu a dou. Mas que foi violenta, foi. Entregou-se à mão daqueles que o esbofetearam, cuspiram na cara, bateram, flagelaram, botaram
cruza as costas e viveu plenamente a sua via sacra. Morte humilhante, a morte de cruz. Morreu como um maldito, como que esquecido de Deus, como era todo aquele que morria no madeiro, na cruz. Mas Jesus, deixando-se crucificar, olha que bonito, pregando no madeiro o nosso pecado, a soberba da vida, que nos mantinha e nos mantém, às vezes, né, ainda algemados, irremediavelmente condenados à eternidade sem Deus. Jesus, deixando-se crucificar, pregou e fez morrer no seu corpo na cruz as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas desobediências. Nós podemos, em comunhão com Ele, também pensar quantas obediências nos crucificam, quantas situações de submissão amorosa, incondicional, para manter a paz, para esperar a hora de Deus, na vida familiar, conjugal, na vida profissional, na vida social, na vida da igreja. De vez em quando eu escuto alguns padres, trocamos algumas ideias, fazemos umas fofoquinhas. Quantas vezes, né? Eu que não sou nada benta, não sou santa, quantas vezes eu tive que... Nossa, padre, não pense assim, não fale assim, né? Como para dizer, quem sou eu para falar isso para um sacerdote, né? Mas nós fizemos um voto, nós fizemos uma promessa de obediência. Deus tem um plano, misterioso plano de Deus. Nós não sabemos nada absolutamente, nada. Então, que Deus nos abençoe nesta semana e nos ajude a viver um pouquinho disso tudo que eu tentei refletir com vocês, de um modo imperfeito, talvez não tão claro quanto eu gostaria de ser, clara quanto eu gostaria de ser, mas é o que eu pude dar. Vamos ao nosso compromisso da semana. De novo, que ponto mais chamou a minha atenção disso que nós refletimos juntos? E de acordo com a conceituação nesta palavra de Deus e pela sua percepção também, que é muito valiosa, qual tem sido o seu ponto fraco e o seu ponto forte na vivência desta palavra de Paulo aos Filipenses? E como é que você pode colaborar para que outras pessoas da comunidade, da fraternidade, entendam e absorvam este valor, a obediência? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.